Olá, povo de Deus. Nossa leitura está em Efésios, capítulo 4, do verso 11 em diante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nos conceda graça para compartilharmos, ó Pai querido, a Tua palavra. É uma palavra que surgiu no coração do Senhor e pela Tua vontade, ó Pai. O Senhor inspirou homens santos, ó Pai, que da parte do Senhor a escreveram. E nós estamos tendo o privilégio de compartilhar essa palavra hoje, 2000 anos depois. E não podemos fazer isso, ó Pai, sem o auxílio do Senhor, sem a graça do Senhor, sem a intervenção do Senhor, sem o Senhor conduzir essa palavra a cada coração e fazer com que ela cumpra o propósito do Senhor em cada vida. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Bom, irmãos, antes de compartilharmos a mensagem, como é de costume, né? Eu peço sempre a sua colaboração, a sua cooperação. E olha que eu não estou falando de dinheiro aqui. Quando eu digo na sua cooperação, é que se você, ao ver esse vídeo, veja o vídeo todo, né? Outra coisa, curta, comenta, compartilha. Né? Se ao final do vídeo você não gostou, faz lá o seu comentário, se não gostou por causa disso, daquilo outro. Isso vai ter nos ajudar a gente melhorar aí, a gente procurar melhorar diante de Deus. Mas sempre quando você vê o vídeo todo, que você curte o vídeo, que você comenta, que você compartilha, a plataforma entende que as pessoas estão gostando desse conteúdo e passa a entregar ela para mais pessoas também. Então, seja o nosso cooperador na proclamação da palavra de Deus. Talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem assim, mas eu não sei pregar. Mas você pode cooperar conosco para que essa pregação chegue a mais vidas. Dito isso, sem mais demora, vamos compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja dos Efésios, uma igreja que estava na cidade de Éfeso, e ele fala o seguinte, que ele mesmo concedeu ou designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Ele quem? Quem designou? Paulo? Não. Ele está falando que ele mesmo, Jesus, que Jesus mesmo é quem designou, porque a obra é do Senhor, a obra não é de Paulo, não é de Pedro, não é do Norton, que é esse que nos fala, não é? Mas a obra é de Deus. E para fazer a obra do Senhor não pode ser feito de qualquer maneira. Haja vista, quando houve um problema na igreja, no iniciozinho da igreja, e as pessoas ali que serviam a Deus, mas que falavam grego, elas não recebiam mantimento. O que servia a Deus, mas falava hebraico, recebia ali os donativos, as doações e tal. E por causa disso houve um problema na igreja, houve uma discussão, houve ali uma demanda. Então foi escolhido 7 pessoas para servir as mesas, para cuidar dessa área, para que não deixasse ninguém dentro da igreja passando necessidade. Irmãos, a igreja do Deus vivo não pode ter ninguém na igreja passando necessidade. A não ser que a igreja toda passe, mas um passar, sendo que todo mundo está tendo ali e um só passa, isso não pode. Isso não pode. Então, para resolver aquele problema, nomearam, então, 7 diáconos. Não é? Então, a função prioritária dos diáconos é servir à mesa. Eu sei que algumas igrejas aí tem diáconos que parecem um pavão, né? Todo pomposo, terno caro, um relojão não sei das quantas, e muitas vezes esse cargo às vezes é dado até para aquele irmão que tem um pouco mais de dinheiro, mas originariamente não foi assim. Diácono é o serviçal da igreja, aquela pessoa que vai ajudar o pastor nas coisas materiais da igreja. Inclusive ver se tem alguém na igreja passando necessidade, se tem alguém passando por alguma dificuldade, e aí trazer essa situação para a igreja, e a igreja então, por meio desse diácono, dessa diaconisa, socorrer essa família
que está passando necessidade. Mas o interessante é que para escolher essas pessoas para uma obra tão simples, eram exigido que fossem pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas de boa reputação, tanto dentro da igreja quanto fora dela. E tudo isso para fazer um trabalho tão simples. Não seria mais simples do que isso, talvez não tenha na obra do Senhor. Mas como é da obra do Senhor, não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Não pode ser feito de qualquer jeito. A situação, por mais simples na obra do Senhor, a pessoa que vai ocupar aquela função, ele deve ser alguém que tenha realmente vínculo com o Senhor. Esteja cheio do Espírito, esteja cheio da presença de Deus, seja chamado por Deus para executar aquela função. E aí, então, o apóstolo Paulo fala que ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos. E muitas vezes a gente ouve determinados nomes e às vezes fica sem saber, afinal de contas, qual era a função de um apóstolo, não é? A palavra do Senhor dá-nos entender que os apóstolos do Senhor, a palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus tinha cerca de 70 discípulos. Desses 70 discípulos, ele pinça ali 12 e dá o nome a esses 12 de apóstolos. Os apóstolos são aquelas pessoas que têm a função de ir à frente do Senhor. Então os discípulos também tinham essa função, mas os apóstolos ainda mais. E outra coisa que era muito comum, muito peculiar nos apóstolos, era também a manifestação de maravilhas. Pessoas pelas quais Deus, nessa obra que eles fazem, que eles saem indo à frente do Senhor, né, para levar a mensagem de Deus, para levar ali, uma vez que ele foi enviado pela igreja do Senhor, Deus capacita essas pessoas no fronte de batalha, espiritualmente, por assim dizer, né, a capacidade de fazer maravilhas, de orar por alguém que está morto e essa pessoa ressuscitar, de orar por alguém que tem uma doença que a medicina julga incurável, mas pelo poder de Deus essa pessoa ser curada. Tá. O apóstolo Paulo ainda alenca na questão das credenciais do apostolado, né? O fato de ter visto o Senhor ressuscitado. Paulo, por exemplo, ele não andou com Jesus, mas ele viu o Cristo ressuscitado. Ele teve uma visão do Senhor e tal. E alguém pode dizer, mas pastor, hoje em dia alguém pode ter, se Deus quiser, pode. Não é? Hoje em dia, quem mais se assemelha? Eu sei que hoje em dia virou moda esse negócio de ser apóstolo, não é? Muitas pessoas que outrora eram pastores se autopromoveram para bispos, né? Outros se autopromoveram para apóstolos e daí por diante. Hoje, no sentido atual, isso é uma baita de uma grande bobeira, de vaidade, nada mais além do que isso. Mas no sentido bíblico, qual é a condição do apóstolo? O apóstolo, nós falamos, é enviado, aquela pessoa que é chamado por Deus, que a igreja reconhece dele esse chamado, e a igreja, então, o envia para a obra que Deus tem para realizar através daquela igreja e através daquela pessoa. Muitas igrejas, eu sou pastor batista, eu me converti numa igreja batista, então eu sempre fui batista. Na teologia batista, deixa eu falar um negócio para vocês, toda denominação, seja ela qual for, na teologia delas, vai ter algumas coisas muito relevantes, mas vai ter besteiras também. Não é diferente da igreja batista, não. A igreja batista, na sua doutrina, na sua maior forma, 99,9%, é uma doutrina muito interessante, muito boa, não é? Mas tem besteiras também na igreja batista. E uma delas é que a igreja batista fala que os oficiais da igreja são apóstolos, são pastores e diáconos. Então, a igreja batista reconhece como oficiais da igreja tão somente os pastores e os diáconos. Ou seja, a pessoa pode ter um dom apostólico, mas na igreja batista ele é chamado de pastor. Ele pode ter um dom de profeta, mas ele vai ser chamado na igreja batista de pastor. Ele pode ser um evangelista, mas na igreja batista ele vai ser chamado de pastor. Ele pode ter o dom de pastor e ser chamado de pastor, o dom de mestre e ser chamado de pastor.
Então essa é uma besteirinha da teologia batista, de não reconhecer os outros nomes ministeriais e tal, mas na verdade eles existem, e eles estão no dia a dia, na prática da igreja, eles estão vivos dentro da igreja. Eu reconhecendo ou não, irmãos, se tem um negócio que é tão bobo, que é tão infantil, eu reconhecendo as coisas de Deus ou não, Deus vai realizar a sua obra, Deus vai fazer as suas coisas, Deus vai realizar o seu propósito, Deus vai realizar aquilo. Tem coisa que a pessoa recebe aquilo como tradição e toma aquilo como se fosse uma coisa santa e a vida toda fica repetindo aquela mesma bobeirinha, aquela mesma infantilidade a vida toda, em vez de reunir a gente, vamos riscar isso aqui não tem sentido não é? Mas bom, isso é assunto para uma outra fala, para um outro momento, para um outro dia. Então, o primeiro dom ministerial que Jesus deu para a igreja é elencado como primeiro dom, o dom de apóstolo, ou seja, aquele que é enviado por Deus para abrir igrejas, para iniciar a obra do Senhor. É como eu disse, ir à frente do Senhor. No Antigo Testamento tem uma passagem que a pessoa não é chamada de apóstolo em momento algum, ele é chamado de profeta em alguma situação, mas de apóstolo não, que é Abraão. Quando ainda chamava Abraão, Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus haveria de enviá-lo. Mas Deus fala com ele, ide na minha frente e ser perfeito. Ou seja, Abraão foi enviado por onde ele passasse, ser o representante de Deus, e ir à frente como um embaixador, como alguém que representava Deus. Então a função de um apóstolo é essa de ir à frente, abrindo o caminho para o Senhor, preparando o caminho para o Senhor, falando das coisas de Deus, e Deus então vai confirmando essa palavra dessa pessoa que por intimidade com Deus está falando de Deus, o que é correto, e Deus então vai confirmando a palavra ali por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Então essa é a função do apóstolo. Mas a outra figura que aparece é a figura do profeta. Muitas vezes a pessoa entende que profeta é aquela pessoa que fala assim, diz o Senhor. O profeta pode falar assim, diz o Senhor. Todo pastor, de certa forma, é profeta. Todo apóstolo, de certa forma, é profeta. Todo mestre, de certa forma, é profeta. E daí por diante. Não é? Mas tem um dom ministerial de profecia. O que é um profeta? O profeta é um oráculo de Deus, é alguém que busca uma intimidade com Deus, e ele traz, além da revelação da palavra, que é a principal revelação que nós temos, a revelação mais importante, mais contundente, mais extraordinária, mais fantástica que nós temos, é a revelação da palavra. Mas além dessa revelação da palavra, ele também adquire revelações particulares de Deus para um determinado momento, para um determinado local, para uma determinada situação, e traz isso. Esses dons existem. O grande problema da maioria dos profetas, como muitos pastores também se corrompem no decorrer da caminhada, os profetas ainda mais, porque é um dom muito cobiçado. Tem hora que eu passo pelas redes sociais e observando as lives lá e tal, e de repente eu vejo uma live onde alguém está profetizando. E eu fico olhando aquela live cheia de gente, as pessoas curtindo toda hora, dizendo eu recebo, eu confirmo, eu não sei o quê, aquela coisada toda. E tem um apelo muito grande. Só que, irmãos, Deus não fala toda hora. Deus não fala todo dia. Se alguém é um profeta de Deus verdadeiro e sincero, ele sabe disso. Deus não fala toda hora. Tem casos de profecias, de profetas do Senhor, que ele recebeu uma profecia em um único momento. Então acabou aquilo, acabou a missão dele, o propósito dele e daí por diante. Isso no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, o Espírito permanece em nós e a pessoa vai ser... Mas não tem esse negócio de você profetizar todo dia. Todo culto eu profetizo, todo dia eu abro uma live e nessa live eu profetizo, assim diz o Senhor, coisas específicas. A profecia da palavra de Deus, não. Se você pregar 300 vezes no dia, 300 vezes no dia você está profetizando a palavra do Senhor, a revelação mais contundente, mais importante, mais significativa, não é? Mas essa profecia particular, essa ministração particular, essa revelação, isso não ocorre toda hora. E se a pessoa em todo culto ele profetiza, desconfia desse profeta. Então, esse é um problema sério com os profetas, porque eles são muito requisitados.
Muitas pessoas não querem ter o trabalho de orar, muitas pessoas não querem ter o trabalho de ler a palavra de Deus, muitas pessoas não querem ter o trabalho de fazer uma reavaliação da sua vida, para ver em que ele tem falhado, em que ele tem errado. Então, ele corta todos os atalhos, ele pega todos os atalhos através do profeta. Não, vou lá no profeta para ele me falar o que está acontecendo. E às vezes o profeta, em vez de ser correto, de ser homem de Deus, ser mulher de Deus, para falar, olha, Deus não mandou te falar nada. Eu lembro que eu estava um dia no Rio de Janeiro e eu estava visitando uma irmã que fora membro da nossa igreja aqui em Belo Horizonte, e eu aproveitei que naquela minha ida ao Rio de Janeiro fui visitar aquela família, visitei o esposo dela, passei no local de trabalho dele, visitei a irmã. E a irmã me colocou uma série de situações ali e tal, e depois que ela me colocou aquela situação toda, ela disse para mim, pastor, o que o senhor me diz? Eu falei, minha irmã, eu não vou te dizer nada. Eu vou sair agora, eu tenho um compromisso, vou ficar o dia todo fora, no final do dia eu dou uma passada aqui para despedir de vocês, e aí se Deus me falar alguma coisa eu vou te falar, senão eu não vou falar nada. E aí para sair para resolver os negócios, que é o tempo todo com aquele negócio na cabeça, aquela história que a irmã me contou, e orando a Deus, Senhor, me dá um entendimento, me dá compreensão, o que é para eu falar para essa irmã e tal. E no finalzinho do dia, quando eu estava chegando na casa da irmã, Deus colocou uma palavra no meu coração, diz para ela que a verdade prevalecerá. Era um monte de mentira que a irmã estava contando, era um monte de engano que a irmã estava contando, e Deus então trouxe o entendimento que a verdade iria prevalecer. E eu falei aquilo com ela, e ela ficou muito assim decepcionada, porque ela queria que eu falasse coisas agradáveis, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te confirmar, que Deus vai fazer isso e aquilo outro na sua vida. Deus não mandou falar nada daquilo. Deus mandou falar que a verdade ia prevalecer. Só que muitos profetas, eles se vendem. Eles querem agradar todo mundo. E quanto mais eles agradam as pessoas, mais eles têm oferta, mais eles têm cliques, mais eles têm compartilhamentos, mais eles vão ter pessoas assistindo. Então, o profeta de Deus, como todo servo e serva do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas o profeta, talvez de todos eles, seja o mais assediado. É o mais procurado, que as pessoas procuram de dia e de noite. Às vezes, se a pessoa não pôr limite, ele não tem nem tempo. Às vezes, ele não pode nem dar o endereço dele, onde que ele mora, senão as pessoas vão lá na casa dele procurar ele. Então, cuidado. Se Deus não falou, não fale para agradar ninguém. Se Deus falou uma palavra de exortação, uma palavra mais contundente, uma palavra mais dura, entrega aquela palavra. Mas não vai agradar. Você está aqui para agradar os outros ou para agradar o Senhor? Faça o que o Senhor mandou e você será bem sucedido. E assim será. Então, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Irmãos, todo crente, de certa forma, ele tem a missão de evangelizar. Ele tem a missão, o apóstolo Pedro fala que nós somos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, com uma missão de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou e que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, todo crente, todo servo e serva do Senhor tem essa missão da evangelização, da proclamação da palavra, do anunciar coisas boas. Mas tem pessoas, irmãos, que eles têm um dom especial para isso. Eu, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade de falar com as pessoas individualmente, de evangelizar alguém individualmente. Então, tem hora que eu tenho que lutar espiritualmente para eu conseguir fazer uma abordagem, conseguir... Eu lembro que um dia eu estava no Uber, né? Peguei o Uber para ir em um determinado local e orei ao Senhor, me dá uma habilidade aqui para eu falar com esse moço, para eu falar com esse rapaz, me deixou uma palavra do Senhor para ele e tal. E eu tenho muita dificuldade, eu orava e não vinha nada, e não pensava num jeito de começar um papo, de começar uma abordagem ali. Até quando estava quase chegando no meu destino, deu um estalo assim, eu via o GPS falando com o moço, a 100 metros, vira à esquerda, a não sei quantos metros, vira... Aí me deu estalo. Falei, olha, se a gente obedecesse a voz de Deus, como a gente obedece o GPS, a gente não erraria o céu de maneira alguma. Aquele moço arregalou um olhão para mim assim, né? Não falei mais nada. A palavra foi dita, a mensagem foi entregue. Mas eu tenho extrema dificuldade de fazer essa abordagem individual. Agora, se você me colocar para
fazer uma ministração para 100 pessoas, para dar uma aula para 30 pessoas, para fazer uma ministração numa igreja. Eu não tenho dificuldade, graças a Deus, eu não tenho dificuldade com isso, mas eu tenho dificuldade naquela abordagem individual. Já o evangelista, não, esse é exatamente o dom dele. Ele vai para um bairro, que às vezes ele não conhece ninguém, com o intuito de abrir uma igreja ali, e ali de repente ele vai, e ele começa a conversar com o moço do sacolão, e ele começa a conversar com o moço da mercearia, e começa a conversar com o moço do açougue, e começa a conversar com os clientes, e daqui a pouco ele já tem um grupo de pessoas reunindo numa casa já, falando de Jesus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Em pouco tempo já tem uma igreja sendo formada naquele bairro. Porque essa pessoa tem esse ministério de evangelista. O que é um evangelista? O evangelista, irmãos, nada mais é do que aquele que proclama o evangelho. Ah, pastor, mas assim também todo mundo é evangelista. De certa forma, sim. Mas, como eu disse, tem pessoas que têm esse dom específico, ou seja, de proclamar boas novas. O evangelista, na maioria das vezes, ele evita embates, ele evita algumas mensagens, alguns temas que são conflitantes. Ele tem aquela habilidade de falar com as pessoas, de levar uma boa nova para a pessoa, de apresentar para a pessoa a boa nova. O evangelho é isso, é boa nova. Cristo é isso, é a encarnação do evangelho, é o Filho de Deus, a melhor nova que existe, chama-se Jesus de Nazaré. Então, tem essa pessoa que tem esse dom específico, ele tem essa habilidade. Então, do nada, ele vai para um canto, de repente, ele forma uma igreja ali. Mas formou aquela igreja ali, ele tem que dar linha. Porque se ele ficar lá com a mesma facilidade que ele teve de formar aquela igreja, ele acaba fechando ela de novo, porque ele acaba brigando com todo mundo, tem problema com todo mundo, porque o dom dele é de evangelizar, é de abrir igrejas, é de levar essa mensagem boa nova, mas ele não tem o dom para cuidar do rebanho, para zelar do rebanho. Ele não consegue fazer isso, não é? Aí vem então, eu já falei do apóstolo, já falei do evangelista, já falei do profeta, do evangelista, e agora tem o pastor. Os dois últimos dons ministeriais são pastores e mestres. Alguém disse certa vez que todo pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor. Eu discordo totalmente dessa condição. Tem pastor que não sabe ensinar, não. Nem todo pastor sabe ensinar. O pastor, meus irmãos, é aquela pessoa que é chamado por Deus para cuidar do rebanho. Ou seja, o evangelista vai lá e começa um trabalho, e abre um trabalho, e funda uma igreja, e junta a igreja, e o pastor, então, vai cuidar daquele rebanho. O evangelista, ele lidou com aquela pessoa lá, mas a pessoa não teve ainda mudança de vida, não teve transformação. Ele aceitou Jesus, mas ainda continua com os pecados, continua com os vícios, continua com os erros, e o pastor agora vai cuidar, vai tirar o carrapicho, vai curar as feridas, vai ministrar da parte de Deus cura na alma, no espírito, no corpo, vai buscar de Deus ali o cuidado daquele rebanho, a maneira de cuidar daquele rebanho, de zelar daquele rebanho. O pastor é aquela pessoa que às vezes ele no aconselhamento, ele fica ali, a pessoa conversando com ele, a pessoa fala 2 horas no ouvido dele ali e tal, ele presta atenção, pacientemente e tal. No final, depois daquelas 2 horas, ele faz uma oração para a pessoa e a pessoa agradece. Pastor, muito obrigado por o senhor ter falado comigo. Eu não falei nada. Porque o pastor é essa pessoa que tem essa habilidade para escutar, para ouvir o que o outro tem a dizer, para acolher, né? Aquela pessoa que está ali chorosa, que está ali em dificuldade e tal. E ele tem esse dom de acolhimento, esse dom de cuidado, de zelar, de orar pela família, de cuidar da família, de se a pessoa está doente, ir lá orar para que a pessoa seja curada, visitar a pessoa no hospital, visitar a pessoa em casa quando ele está doente. Se a pessoa some um pouco da igreja, de repente está o pastor lá batendo na porta lá, meu irmão, vim fazer uma visitinha para você. E vai ver se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Não é no sentido de vigiar a pessoa, é no sentido de cuidar. E de cuidar com extremo amor. O verdadeiro pastor faz isso. Não é esperar isso do mercenário. Não vai esperar isso do mercenário, não vai esperar isso do ladrão. Mas o pastor, aquela pessoa que foi dado por Deus com esse dom, ele faz esse trabalho de cuidar do rebanho, de zelar do rebanho, de abençoar o rebanho. Ele prega, claro que ele prega também, não é? E daí por diante. Mas o dom dele, o dom pastoral, é o dom de cuidado, de cuidado.
de cuidar do rebanho, de vigiar. Às vezes a ovelha está correndo perigo lá, o pastor está lá de joelho dobrado, clamando, orando: Senhor, Deus, não os deixe cair em tentação, livra-os do mal, livra-os do maligno, protege da seta que voa de dia, da peste que se espalha, e daí por diante, está clamando. E por último, nessa lista de dons ministeriais aqui, entra a figura do mestre, não é? Ah, pastor, mas o pastor ensina. Não como mestre. Tem também, ele vai ensinar também. Os que sabem ensinar, tem uns que não sabem. Não é? Ah, o evangelista ensina? Vai ensinar também. Um ensinamento mais voltado para a parte evangelística, aquele ensino suficiente para trazer a pessoa para Jesus. Não é? O profeta ensina também, não é? Naquele sentido de chamar a pessoa para Deus, de chamar a pessoa para o Senhor. Ah, o apóstolo ensina também, mas tem um ministério que tem o dom do ensino. Aquela pessoa que ele vai debruçar sobre a palavra de Deus, ele vai buscar a compreender a palavra do Senhor, ele vai procurar destrinchar a palavra do Senhor, e ele vai ser esse instrumento de Deus usado na igreja para instruir a igreja no caminho do Senhor, para fixar no caminho do Senhor, para permanecer no caminho do Senhor. Vai estar trazendo a orientação de Deus revelada pela palavra para instruir a igreja a se manter dentro do propósito e da vontade de Deus para a vida daquela igreja. Então, ele vai ter essa situação. A palavra de Deus nos fala, inclusive, que Deus vai cobrar mais dos mestres, porque o mestre tem a função de ensinar. Então, se ele não ensinou por algum motivo, ele está em falha. Se ele ensinou errado, ele está em falha também. Então, o mestre é aquela pessoa que está sempre em aperto diante de Deus. Senhor, meu Deus, traz luz sobre o meu entendimento, traz compreensão sobre o meu entendimento. Livra-me de falar besteira no nome do Senhor. Livra-me de falar o que não é devido da parte do Senhor. Me dê a graça de falar da parte do Senhor tão somente o que o Senhor mandar, como o Senhor mandar. Porque essa é a preocupação do mestre, não é? Então o apóstolo é aquele que é enviado. O profeta, ele é o oráculo de Deus, que mesmo tendo já a revelação escrita, mas ele traz também revelações específicas para o dia a dia, de acordo for da vontade de Deus, de acordo for para a vontade de Deus, sempre com a missão de exortar, consolar e edificar. Sempre fundamentado nesse triplé. Não é sair profetizando qualquer coisa, não. Sempre o triplé, o alicerce da profecia é exortar. Sendo que exortar significa chamar para perto de si, ou seja, alguém está fazendo alguma coisa errada e eu então oriento aquela pessoa da parte de Deus para ele mudar de direção, para ele não fazer aquilo e vir para perto de mim, e vir para perto de Deus e daí por diante. Não é? Então, de exortar, consolar, ou seja, trazer consolo. Às vezes a pessoa está passando teve uma perda, teve uma situação, e a pessoa está inconsolável, está indignada com aquela situação, e então da parte de Deus vem aquele consolo sobre aquela vida, sobre aquela situação, que Deus está no controle, que Deus está em todas as coisas debaixo do seu controle, que Deus é soberano, que Deus continua sendo soberano, e traz o consolo. E o outro aspecto é a edificação. Mas todos esses dons, ou seja, o apóstolo, o profeta, o evangelista, que é aquele que vai levar o evangelho, a mensagem do evangelho, a boa nova para salvar vidas, iniciando igrejas, fundando igrejas, o pastor que vai cuidar, o mestre que vai ensinar esse povo a andar com Deus e daí por diante. Esses dons são dados a igrejas, ou seja, são pessoas que são doadas por Deus à igreja, são dadas por Deus à igreja, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, isso nos ensina que a igreja não é lugar de perfeição, que a igreja não é perfeita, que na igreja somos todos imperfeitos, porém, que buscamos a perfeição, que buscamos a caminhada com Deus, que buscamos a nova vida com Deus, que buscamos nos desprender, como diz o autor de Hebreus, nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo para uma vida de santidade, de pureza, de retidão, de comunhão com o nosso Deus. Então, esses dons, esses ministérios e as pessoas que têm esses dons
são dádivas de Deus para a igreja, são presentes de Deus para a igreja. Cabe a cada um desses dons, cada uma dessas pessoas que tem um dom desse, de ele reconhecer que ele é um presente de Deus para a igreja. Então ele não pode ser um presente de grego, ele não pode prejudicar a igreja, ele não pode atrapalhar a caminhada da igreja, ele não pode corromper a igreja do Senhor, ele não pode avacalhar com a igreja do Senhor, mas que ao contrário, ele vai ser um dom de Deus, um instrumento de Deus, que vai trabalhar para que a igreja seja aperfeiçoada, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, que é cada um de nós, formamos o corpo de Cristo, sejamos aperfeiçoados e que a igreja seja construída, seja edificada. Então a igreja não está pronta. A igreja está em processo, ela está em construção, ela está sendo formada. E a igreja é a junção de todos os servos e servas do Senhor que reconheceram que Jesus na cruz do Calvário morreu para nos salvar e nos fez então em Cristo Jesus novas criaturas. Então agora deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para que diante de nós estão, prosseguimos para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O alvo da soberana vocação, a ter a postura e a condição de varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouviu até aqui, que o Senhor te conduza à estatura de Cristo Jesus. Seja aperfeiçoado até um dia que nós possamos ser tais quais Ele é. Um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.